Oh, sha la 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 la. 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 Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a largata rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, que amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa ou seja a lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Você, Bruna Estrela, começando esse programa de hoje com essa música maravilhosa do Flávio José, essa paraibana que a gente ama. E Bruna está aqui hoje por um momento muito específico que nós vamos falar para você. Não se aveste não, porque olha, na verdade tem tanta coisa boa para acontecer. Este mês de setembro que está começando promete tantas coisas boas para todos nós. E por que será que muitas vezes nós nos deparamos com tantas situações que nos deixam depressivos, que nos deixam cada vez mais tristes e que façam que o número de suicídios no nosso país e no mundo inteiro seja tão alto? Por que Bruna veio hoje? Para mostrar para você que a musicoterapia tem trazido resultados incríveis. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Gisele está aqui com a gente hoje também para falar sobre depressão, porque este é o Setembro Amarelo, é um tempo muito especial para que nós possamos falar sobre essa conscientização da necessidade de todos nós estarmos unidos, porque se você precisa, peça ajuda. Esse é o tema da campanha deste ano, no que diz respeito à conscientização relacionado ao suicídio. Para você ter uma ideia, nós falamos de música, e Bruninha está aqui com a gente, vai cantar mais para a gente, lógico, eu vou conversar com ela também. Existem estudos americanos que dão conta de que pelo menos 25% de pessoas que utilizam a musicoterapia, elas têm um resultado melhor no tratamento da depressão profunda, que normalmente pode desencadear com maior frequência as tentativas de suicídio, que chegam a mais de 16 milhões no nosso país todos os anos. Pelo menos 16 milhões de pessoas tentam se suicidar. Isso são dados estatísticos daquilo que chega ao hospital para socorro. Mas existem aqueles dados que nunca chegam a ninguém, porque as pessoas muitas vezes não contam e não comentam sobre isso. E a mesma coisa no que diz respeito às mortes. Bruna, obrigada por você estar com a gente hoje, num dia tão importante, você que é tão querida. A Bruna tem projetos tão lindos, sabe? Desde que ela veio da Paraíba para cá, é uma pessoa que a gente ama, participou de um momento muito especial do programa, que foi o nosso programa de Natal, e é uma menina de muito talento, e é um exemplo de força de vontade, de determinação, de garra, que são algumas coisas, né, Gi, que muitas vezes a gente percebe que a falta dessas características muitas vezes leva as pessoas ao desespero, né? Você desanima demais, você fica triste demais, você não vê um caminho, não tem perspectiva, isso vai tirando da gente a motivação para viver, né, Gi? Boa tarde, obrigada, minha amiga, de você estar com a gente hoje mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui com você, falando de um assunto assim que é tão esquecido e é tão tabu para falar, né, nas mídias. Quando é assunto para falar suicídio, quando é para divulgação, muitas vezes é um sensacionalismo que traz, né, em cima de alguém que acometeu, né, mas falar de um assunto para conscientizar a população
é muito importante. Obrigada por você estar dando esse espaço aqui no seu programa. Ô, Gi, eu queria falar um pouquinho da musicoterapia, aproveitando que nós já começamos com a canção da Bruna. A gente sabe dessa ligação direta. A música, ela acalma as pessoas, a música faz com que a pessoa tenha uma possibilidade de raciocínio melhor quando passa por um momento de estresse ou algo que possa desencadear esse medo de continuar vivendo, porque eu sempre falo que o suicídio, na verdade, não é o medo da morte, é de você continuar vivendo sem perspectivas, né, Gi? Perfeito, é exatamente isso. A música, ela muda a frequência, ela tem esse poder, né, de mudar a frequência de estado de espírito que você está. Então, se você coloca uma música, se você está muito triste, deprimido, e você coloca músicas que assim sejam, você tende a ficar mais depressivos. Agora, se você põe uma música que é alegre, que para cima, que muda aquela vibe, você também muda seu estado de espírito. Então, a música, ela é fundamental e é vital para a nossa vida, tanto para crianças que estão nascendo, crianças que estão na barriga, que escuta, né, as mães, né, cantando para elas, ou até mesmo os idosos que têm essa possibilidade de resgatar aquelas músicas mais antigas que normalmente gostavam de escutar na sua juventude, muda a frequência deles. Então, a música, sim, ela resgata muito. Então, é fundamental para vários tipos e momentos da nossa vida, né? E você vai se descobrindo através dela dentro daquilo que você goste mais de ouvir. Claro que existem vários estilos. Às vezes um estilo que é para mim ruim, que eu não gosto, que não me acalma, você não vai buscar coisas que façam isso, né? Que te tirem aquele prumo, vamos dizer assim, né? Agora, tem algumas coisas, eu só quero fazer uma correção, porque eu falei que são 16 milhões de tentativas aqui no Brasil, não são. De acordo com a OMS, são 16 milhões de pessoas que tentam o suicídio todos os anos no mundo. Existe uma parcela da população, que é o idoso, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com a Gi. A Gi preparou um material para a gente, mas antes eu quero dar uma valorizada nessa história do idoso, porque nós temos visto a população de pessoas com mais de 60 anos aumentando muito no nosso país. E essa é uma tendência, nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, é uma tendência que vai aumentar ainda mais, de acordo com o IBGE, a partir de 2030, até que em 2040 e pouco, nós vamos ter um número bem maior e um número de nascimentos bastante reduzido. Essa população, pelo menos metade, tem esses pensamentos suicidas. Eu achei muito grave, porque são 47% da população de idosos tem esses pensamentos suicidas. O que faz isso? O distanciamento da família, talvez? A solidão, porque você vai perdendo os amigos ao longo da vida? O que você acha que está acontecendo com essa população, Gi? Você sabe que isso, quando eu fui ver os dados, né? Porque quando você fala de suicídio, tem muitos dados estatísticos, que isso é muito legal. E aí, quando eu comecei a puxar, a dar uma olhada exatamente nessa população, eu vi o quanto que cresceu ao longo dos anos. Foi quase assim, uma década quase duplicou. Exatamente. A quantidade de tentativas e realmente fatalidades, né, que conseguiram acometer o suicídio, né? Então, essa população de idosos é uma população ainda muito pequena comparada dos outros números, né, os outros dados, mas é um grupo que tem crescido muito. Então, por isso que esse olhar é muito importante. Quando a gente fala assim numa questão de idosos, por que estão acontecendo? Existem muitos fatores. O primeiro fator que a gente precisa entender é a desesperança, né? A pessoa chega numa certa idade, já não tem mais tanta esperança. Objetivos também, né? Objetivos. Você vai ficando mais velho, vai realizando todos os sonhos, né, Bru? Também. Você tem muitos idosos na sua família, Bruna? E assim, eu tive casos que eu vi assim na minha cidade mesmo, assim, pós-pandemia, que eu percebi assim, eu não sei se eu tô certa, mas pós-pandemia que eu vi essa população idosa assim, crescendo o número de pessoas idosas com ansiedade, com depressão. Doentes, né, menina? Sim, sim. Isso aconteceu muito mesmo durante a pandemia, né? Principalmente esses dados de suicídio depois dos 70 anos ainda é maior. Os dados, assim, quando a gente fala de 60 a mais, né, é uma população que... Qual que é a diferença quando a gente vê para os jovens? Porque os jovens também é uma estatística que cresceu muito nos últimos tempos, só que a diferença é o final, né? Porque os jovens, eles tentam e os idosos conseguem.
Então, por isso que esse número de tentativa tem ficado tão alto, mas atinge com sucesso, vamos dizer assim. Com sucesso, o objetivo. Mas a gente tem um número muito grande de pessoas que têm conseguido. Para você ter uma ideia, são mais, de acordo com o IBGE, com a Organização Mundial de Saúde, são mais de 700 mil pessoas que se matam, que tiram a própria vida todos os anos. É um aumento de mais ou menos 6% entre 2011 e 2022 em relação aos anos anteriores. Mas é pouco. Não é pouco, nós estamos falando de vidas. Então, você tem várias pessoas que se matam todos os dias. Aqui no nosso país, nós temos uma média de 38 suicídios por dia. O Brasil já está em 8º lugar em número de suicídios, de acordo com a OMS. Então, por isso que é preciso prestar tanta atenção nisso. Eu vou pedir para separar, já colocar na tela, a primeira página do material que a Gi preparou para a gente, justamente para você entender melhor, porque existem alguns sinais que são alertas muito importantes que você precisa prestar atenção. Esses 3, Gi, vamos falar um pouquinho deles. Desespero, desamparo, desesperança. Quando eu falo dos 3Ds, eu falo para todo mundo, independente de idade, desde o adolescente, que também é um público-alvo, hoje em dia a gente sabe disso, até o mais velho? Sim. Eu falo que são os primeiros 3Ds do alerta, realmente. Quando a gente fala assim, desespero, desamparo e a desesperança, o que normalmente pega? O desespero não tenho mais esperança, né? Não tenho mais o que fazer, já tentei de tudo, não vai. Tem pessoas que usam muito isso, essa fala, né? Eu já tentei de tudo, né? Eu não consegui resolver, não tenho saída. Então, esse é o desespero. Quando a gente entra na parte do desamparo, a gente fala muito de vínculo, né? O quanto é importante qualquer pessoa que tenha idealização suicida ter vínculo e gerar vínculo, seja ele no trabalho, né? Ter uma fonte de renda, ter um trabalho gera um vínculo, ter filhos, né? Gera um vínculo. E esses vínculos, eles tendem a diminuir a idealização. Né? Então, se a pessoa consegue criar vínculos, acaba diminuindo também. E quando a gente fala de desesperança, é exatamente isso, né? A palavra própria já diz, né? Não tenho esperança mais para nada, não tenho para onde correr, já tentei de tudo. Então, é onde vem realmente a impetuosidade de cometer o ato. Daí, nesses 3 casos, podem ser algo interno, coisas internas, ainda que ninguém percebeu. Perfeito. Joga na tela a segunda página, por favor, do material da Gi, para você entender melhor essa... Daí você tem 80% de pessoas que demonstram de forma clara. Por que está nessa sequência? Porque depois dos 3Ds, como a pessoa não acha mais saída, mesmo que ela não te fale, alguma coisa vai rolar ali que você vai perceber que tem algo errado. Perfeito. Pode jogar a próxima, Dan, por favor. Exatamente essa ordem. E daí ordem. entra isso daí, olha, tá vendo? 3D, a pessoa está lá internalizando isso, não aconteceu, não se matou, ela já começa a demonstrar de alguma forma. Uma tristeza sem explicação, não dorme direito ou dorme demais, se alimenta de uma forma que, inadequada ou não, está fora daquilo que ela estava acostumada. E o isolamento. A grande maioria procura não ficar perto de mais ninguém, né? Vai buscando esse isolamento. Então, exatamente, você falou isso muito claro. Os 3Ds é a emoção, o sentimento, né? É aquilo que a pessoa está sentindo. Depois entra na parte comportamental, mudança de hábito e comportamento. Então, isolamento, não começa a sair, não tem mais nenhum tipo de vontade social, nem de ir para a escola, nem de trabalhar, nem ao menos de ir em pequenas coisas assim que faz. Que é a rotina, deixa de fazer até a rotina. Deixa de fazer, não tem vontade de levantar da cama. E aí entra naquela depressão, naquela tristeza profunda que pode desencadear uma depressão. E aí são gatilhos para outras coisas. Então, normalmente, mudança de comportamento, esses comportamentos são percebíveis. Se você observar alguém, né, alguém que tenha parente em casa, que tenha esse tipo de comportamento, e comece a observar, passou esses comportamentos mais de 2 semanas, porque uma vez assim, tô com uma cólica, né? Principalmente mulheres, né? Que ou então a pessoa que já é calada é uma coisa que você já sabe que é assim. Mas existe aquilo que é o que sai da normalidade, né? A pessoa que é ativa, que conversa, que faz as coisas e de repente para de fazer tudo, a gente tem que parar de achar que as coisas são frescura. Isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação quando nós falamos, porque essa história de, mas olha, é frescura, fulano está assim porque tá cheio de gracinha porque ficou chateadinho. Cuidado, porque hoje as pessoas são mais corajosas do que a gente imagina para se matar.
E tão Acho mais que tem fáceis, tantos né? caminhos que a internet também vai trazendo para as pessoas, É. né, como algo muito fácil, você tirar a própria vida, que vai fazendo com que isso se torne algo muito mais recorrente do que o normal. Joga a próxima tela, por favor, para mim, para nós podermos falar um pouquinho sobre isso. Mudanças de comportamento, que, como assim? Descrevem, mas não explicam. Isso, exatamente. O que a gente falou foram de sentimentos, comportamentos, que eles não estão... O comportamento eu estou fazendo. Bom, antigamente eu tomava água, bastante, parei de tomar. Eu comia pouco, comecei a comer muito, ou comia muito, saía bastante, era uma pessoa que falava. Isso está me demonstrando comportamento, mas não está explicando qual o motivo que eu estou tendo ele. E também, se ninguém perguntar, a coisa vai piorando. Tá, então, eles só descrevem o que eu estou fazendo, mas ele não está explicando qual o motivo que me levou. Tá. Então, é onde a gente tem que realmente pensar, bom, sentimento é uma coisa, comportamento é outro. Muitas vezes, uma pessoa que tem uma vida ativa, que gosta de fazer, começou a dar muitas desculpas de sair, vamos em tal lugar? Não, não vou. Vamos em tal lugar? Tá bom. E sempre saiu bastante. E sempre saiu bastante. Isso é um comportamento. Certo. Mas por que levou a pessoa a não sair? É esse o ponto. Entendi. Né? Então, comportamentos, eles não explicam, eles vão demonstrar o que a gente está fazendo, mas não explica o que está acontecendo com a pessoa. Então, onde fala assim, tudo bem, você não está saindo, qual é o motivo? Existem milhares de motivos. Pode ser, falta de dinheiro, eu não quero sair porque eu tô gorda, ou tô magro, né? Pode ser muitos. Porque eu tô triste por conta perdi um namorado. Então, existe, mas a gente só está vendo o final, que é o comportamento. Certo. Por isso que a gente tem que entrar no detalhe para explicar o que está acontecendo. E forçar uma resposta. Sim. Não necessariamente. Forçar no sentido de insistir. Insistir, isso. Perfeito. Porque se você não tem essa insistência, você pode deixar para lá e entra na história que eu falei da frescura. Da frescura, da falta de Deus. Isso, eu já ouvi tantas coisas na prática clínica de falar que é falta de Deus, falar que é frescura, falar que é preguiça. Preguiça é básico, né? A pessoa não está fazendo porque é preguiça. Não. Tem vários fatores que fazem com que a pessoa deixe de cometer alguns comportamentos que antigamente era normal. Daí eu quero falar, antes de passar para a próxima página, uma coisa importante também que eu vi, que é a razão pela qual se começou a falar no mês de setembro da campanha contra o suicídio no mundo inteiro. Porque essa história veio de um menino, de um americano, que se matou. Mas ele tem uma característica muito peculiar, que na verdade era um menino visivelmente muito alegre, que tinha acabado naquela época por isso até o amarelo, porque ele tinha um Mustang amarelo, se não me engano, e ele reformou esse carro inteiro e estava super animado com o carro teoricamente novo. E estava tudo certo, nunca tinha dado nenhum sinal de qualquer problema na escola, de convivência, vivia bem com todo mundo, se dava bem com todo mundo, e ele foi encontrado morto pelo pai dentro do carro desse Mustang amarelo. E foi um choque muito grande para toda a região, porque é uma cidade pequena, para toda a região, para todos os familiares, porque o menino nunca tinha dado nenhum sinal e ainda deixou um bilhete. Está tudo bem, não é culpa de vocês. E isso desencadeou um movimento nos Estados Unidos para esse alerta, porque daí você fica... Existem alguns sinais, como esse que Gi passou, que são sinais visíveis de alguma mudança no comportamento. Mas pode acontecer de não ter nada disso. E daí como é que eu faço, menina? Porque não está como adivinhar, né? Você acha que tem algum sinal que, na verdade, esse menino ou as pessoas podem emitir que parecem perceptíveis, mas é a gente que deixa passar? Nós não somos treinados para isso, né? Uma, porque a mídia... ela não pode, né, pelo menos não deveria, fazer divulgações sobre suicídio. Porque existe o suicídio por contato, que é aquele caso que a pessoa soube e aí acabou fazendo. Tem até um caso muito interessante, que é o caso de um grupo chorão, do Charlie Brown Jr. Do Charlie Brown. Que ele cometeu e teve o baterista dele também que cometeu, que é o suicídio por contato. Então, não, por isso que não é interessante a mídia ficar divulgando os motivos que fizeram, né? Então, no caso do Mike, né, que aconteceu, possivelmente ele deve ter demonstrado em algum momento. Existe também a terapia funcional. Sempre tem uma demonstraçãozinha, mesmo que a gente não perceba. Porque nós não somos treinados para isso, nós não somos treinados a ouvir, nós não somos treinados a perguntar, nós não somos treinados a gente é treinado a deixar tudo bem.
Né? Ah, tá tudo bem. E também não imaginar que alguém vai se matar. Exatamente. Né? A verdade é essa. Você nunca vai imaginar que a situação vai chegar a esse ponto. A gente não dá credibilidade para isso, né? Fala assim, quem fala... Tem esse mito também, né? Quem fala não tem coragem de fazer. Não tem coragem de fazer. Não, na verdade não é isso, né? As pessoas falam muitas vezes numa tentativa. Dizem que quase 80% dos casos, 90% dos casos, eles podem ser evitados. Né? Porque as pessoas, normalmente, elas falam, elas buscam ajuda. Só que, normalmente, não encontram ajuda, né? Não tem essa ajuda, não tem esse olhar. Joga para mim na tela, por favor, a próxima página do trabalho que a Agi fez para a gente, para nós continuarmos falando sobre isso. Gatilhos, são algumas razões. Falta de dinheiro, a perda de alguém, bullying e a internet, que tem nós vamos falar muito sobre isso essa semana também, que tem uma parcela muito grande de, vamos dizer, entre aspas, culpa, por vários pensamentos e situações que acontecem na vida da gente, na cabeça da gente, quando você não está preparado para isso. Então, são coisas que daí é preciso que se preste atenção. Eu acho que com adolescentes mais, talvez, né? Entendeu? A estrutura é exatamente isso. Sentimento, teve as emoções, que são os 3Ds, mudou-se comportamento e aí vem os gatilhos. Que aí os gatilhos é onde vem a impetuosidade de cometer o ato. Tá. Né? Então, a pessoa já está numa depressão, já está triste, já está naquela desesperança, está indo para a escola ou não perdeu partes, acontece, né, com os idosos, perdeu partes da família, está ficando sozinho, os filhos não quer saber e começa a ficar desesperançoso e aí começa a dar gatilho, ficou doente. Algum tipo de doença crônica, algum tipo de doença que impossibilita de fazer algumas coisas, fica na dependência de alguém. Bullying, as crianças, adolescentes principalmente, né, estão na escola, fica ouvindo certas coisas, vai uma vez para a escola, 2, 3, às vezes falam para dentro de casa, né, traz essa informação para dentro de casa, a mãe fala, é frescura, fala que vai na escola, a escola não toma nenhuma iniciativa sobre aquela situação. Internet, o que a gente vê na internet hoje é uma brutalidade muito grande. Brutalidade. Quantas pessoas, quantos influenciadores perderam... deram cabo da sua vida por conta disso. De comentários. De comentários. É uma coisa assim, absurda. Tem gente que até cria perfis fakes para... Só para atormentar a vida alheia. Só para atormentar. É uma coisa assim, absurda, né? A internet é quase uma terra de ninguém. Tem mais uma página, não tem? Põe na tela para mim. Acho que é a última, né, Gi? Aí a gente fala sobre... Situações econômicas, sentimento do menos... Tá. Mais uma. Que essa foi que a Gi falou agora, das doenças e tal. Deixa eu ver se é a última próxima. Pode pôr a outra, Dan. Como ajudar? Separe um tempo, escute, não julgue e a rede de apoio. Que são de nossa responsabilidade, né, Gi? Isso. Aí, como que a gente pode, né? Você tem um amigo, alguém que você conheça, escuta. Só escuta. Não julga. Não julga, não precisa ter... E eu posso perguntar também, se você percebeu alguma coisa estranha? Pode, principalmente se a pessoa der liberdade e se vier algum tipo de conversa, né, do tipo, pergunta claramente, você já teve, né, ideação suicida, você já quis, você já... Pergunta claramente. Se caso for afirmativo, consulte a rede de apoio que essa pessoa tem. Né, seja ela familiar, seja ela de amigos, porque é importante, porque você está protegendo uma vida. Né? Você fala assim, mas a pessoa foi confidente a mim. Ok, mas nesse caso, a vida dela... é a vida dela. Tem uma coisa que eu quero falar, até a Bruna tá com um projeto muito lindo, que ela já começou uma turnê, cantando Elis Regina. Eu vou conversar com a Bruna mais sobre isso. Mas quando ela me falou, para mim tem tudo a ver, porque a Elis, eu quero falar um pouquinho dessas coisas do suicídio. A Elis, ela não se matou de eu quero tirar a minha própria vida e me mato. Eu quero saber o seguinte, no caso dela, a gente sabe que foi um abuso, um uso excessivo de mistura de remédio, de medicamento. Ela já tinha esse histórico, não só no documentário, mas os próprios familiares já falaram muito sobre isso. Quando a pessoa demonstra... E Rita Lee uma vez falou sobre isso, dos pedidos de ajuda, que ela sempre, quando a coisa apertava, ela ligava para alguém, ela tentava conversar. E as pessoas conversavam com ela, as pessoas se dispunham a ajudar. Essa minha resistência de uma ajuda efetiva, né, que no caso dela, todo mundo ajuda conversando, mas ninguém foi lá, arrancou a mulher de lá e falou, vamos para uma clínica. Eu posso fazer isso com alguém quando eu percebo que essa pessoa me liga o tempo inteiro e tal, mas na hora do vamos ver, a pessoa não acorda. Eu posso ser responsável por esse chacoalhão?
Então, por questões legais... Legalmente não. Legalmente não. Se você tiver, por exemplo, é uma amiga sua, né? Você teria que reportar para alguém que seja familiar dela para fazer essa internação. Porque dificilmente consiga se fazer uma internação compulsória. Você vê, né? Eu acho, é uma loucura se você for pensar bem, né? Porque uma pessoa nesse estado, o que ela entende do que está acontecendo para ela continuar ali, né? Daí você vê a pessoa perder a vida e todo mundo de mãos atadas porque não pode, né, Bruna? Isso. Então, eu vi eu estava vendo uma matéria esses dias sobre uma paciente que ela entrou numa terapia. Ela mesma teve essa iniciativa de ir a uma terapia. Isso. Ela estava em uma depressão profunda. E aí, na primeira sessão, a psicóloga dela falou que a paciente não falou nada, nenhuma palavra. E aí a psicóloga falou, nos vemos semana que vem, a sessão inteira em silêncio. E aí elas foram fazendo essas sessões com ela em silêncio, sem falar nada. Até que, assim, chegou um momento em que a psicóloga falou, e aí, como é que você tá? Toda sessão ela perguntava. Até que chegou um momento em que ela falou, então, hoje eu queria conversar. Olha que lindo isso, gente. Então, eu acho que às vezes, a questão dessas pessoas, elas se sentirem seguras, compreendidas também e seguras, isso. Eu acho que requer muita paciência também, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a paciência. É claro que é horrível você ver um ente querido seu em uma situação ruim, uma situação assim de tristeza. Mas, assim, você tem que ter a paciência. De esperar o momento da pessoa, você está dizendo. De esperar o momento, porque eu não sei se eu estou errada em falar isso. Não, eu entendi o que você falou. Porque a gente, no desespero da gente de ajudar, você pode criar uma situação que vira uma celeuma, né? Na cabeça da pessoa. Imediatista da pessoa. Conversar com a pessoa, achar que a pessoa vai levantar como um passe de mágica. Não, requer tempo, né? E realmente você falou uma palavra que é bem importante, né? Paciência. Né? Se a gente conversou uma vez com a pessoa, não é aquilo que vai surgir, requer tempo. E uma coisa que eu quero deixar, antes da gente encerrar, até porque eu falei essa história da Elisa, a gente sabe que muitas pessoas se sentem culpadas quando acontece alguma coisa com alguém e você fala, poxa, poderia ter feito diferente. Às vezes não, né? Porque às vezes a família fala, poxa, como é que eu não percebi? Aconteceu isso a semana passada no prédio, o mês passado no prédio de uma amiga minha, que o menino se matou e a menina tomou chumbinho e a menina era quieta, ficava no computador, então para ela estava normal e ela ficou desesperada, se sentindo culpada. Isso é um problema sério para quem fica, né, Gi? Tirar isso da cabeça. Vamos ajudar, mas né, entender que não é culpa da gente, né? Então, a questão da culpa é algo muito complexo quando a gente vai falar isso, né? Porque eu não entendo o quanto talvez a gente não está dentro dessa família para falar, mas existe um pouco de responsabilidade, acho que social. Certo. Né? Eu acho que esse olhar para o outro, essa empatia, falta muito nós como sociedade. Né? Então, falar que... Assim, a paciência que a Bru falou, né? A paciência, acho que falar que a culpa ela é um pouco pesado, né? Falar, né? Mas eu acho que todos nós temos um pouco de responsabilidade com o ser humano. Se a gente verdade, eu também acho isso. Não é? Se a gente tivesse um pouco dessa consciência, né? Oi, tudo bem? Como você realmente está? Entender mesmo como você se sente, né? Ter esse ouvido sem julgamento, com acolhimento, a gente consegue tomar outros rumos. Né? Eu perdi também um amigo quando eu estava fazendo faculdade de psicologia e foi muito difícil. Foi até um dos motivos que eu fiz a extensão de prevenção e pós-venção em suicídio por conta disso. Então, é muito difícil para quem fica. Né? E imagina a pessoa quando ela toma a decisão, né? É quase impossível, talvez, se você não estiver lá, mas... Tenta, né? Eu acho que a gente sempre pode tentar. E você se fazer presente. Se fazer presente. Você falou uma coisa muito legal também, que é sobre da questão da Elis, que ela bebia, exagerava as coisas. As pessoas também, elas deixam de querer viver. Não cometem o ato, mas o deixar de querer viver e abusar, e isso também é uma forma de suicídio. Porque às vezes não sabe o que fazer, né? Por isso que esse tema tem muito a ver com o que a Bruna falou, de você respeitar o tempo da pessoa para ela até confessar o que ela está querendo, e eu achei super pertinente, que tem tudo a ver com o tema desse ano, que se você precisar, peça ajuda. Então, você vai saber
o momento que você precise. Mas você que está acompanhando a gente, fique atento, você que tem filhos, você que tem idosos em casa, que essa população, as duas, são os que mais estão trazendo essa preocupação maior nesse momento. Mas não deixe de ter esse olhar atento e carinhoso para as pessoas. Vou deixar os contatos da Gi. A Gi está sempre aqui conosco e ela mesma falou, ela é especialista nesse assunto. Lá no link da bio do Instagram dela, você consegue ter mais informações também. Aí na tela já está o telefone da Bruna e também o Instagram, que é o psicogi_do Vale. Está aí na tela para você, que ali no Instagram você tem todas as informações para marcar a tua consulta com ela. Obrigada, viu, Gi? Eu que agradeço. Fica aqui para a gente ouvir mais um pouquinho da Bruna juntos. Com certeza. Antes de pedir para a Bruna cantar de novo, quero falar para você que Rô está aqui com a gente hoje. Vocês devem estar perguntando, e a nossa receita de hoje? É que nós falamos do suicídio logo no começo. Não apresentei a Rô, que está estreando com a gente hoje. E hoje é dia de uma torta maravilhosa que ela vai fazer, uma torta portuguesa que está enchendo a sua tela. Daqui a pouquinho a Rô vai ensinar esse passo a passo para a gente. Olha, é uma receita super fácil e a massa é super versátil. Então, você pode usar outros recheios também. Daí, daqui a pouco, ela vai te explicar algumas coisas que ficam mais legais na hora de você fazer essa massa. Já, já. Gi, queria falar um pouquinho desse projeto. A Gi tem toda uma história com a música nordestina. Gi, a Bruna tem toda uma história com a música nordestina, porque é paraibana raiz. Mas acontece que você gosta muito de brincar em todos os estilos, né, Bruna? Isso. Que é uma característica tua, né? Isso. Como é que a Elis caiu no seu colo, menina, nessa história? Me conta. Então, eu cheguei aqui em São Paulo, vai fazer 3 anos agora. Eu sou paraibana. Vim aqui para São Paulo bem jovem. Não, Continuo bem jovem. Continuo bem jovem. Quantos anos você tem, Bru? 22. 22, ó. É. Tá começando mesmo. Aí- Já veio logo para arrasar. E aí, vim aqui para São Paulo, né? E comecei minha carreira, tinha começado um pouco antes também com a música, mas aqui em São Paulo, eu comecei a fazer alguns shows. E aí, esses shows, eu fui colocando algumas músicas, coloquei músicas nordestinas também, sabe? Mas eu gosto de outros estilos musicais. Hoje, atualmente, eu estou fazendo um show com uns amigos e a gente tem uma sanfona, mas a gente também tem um violão de 7 cordas, um percussionista, e aí a gente toca às vezes samba ou chorinho com sanfona, tá entendendo? Ou música francesa. Ou música Que Bruna francesa, canta muito também, Gi. ou bolero, sabe? Então, assim, a gente tem essa mistura. Eu gosto de música, eu gosto de música no geral. Mas eu tenho alguns amigos em Curitiba que eles têm um projeto com orquestra. Muitos músicos lá da Orquestra Sinfônica, inclusive. E aí a gente tem esse projeto com o pessoal do Cordas do Iguaçu, em Curitiba. E aí esse projeto, a gente está fazendo um tributo a Elis Regina, que é uma cantora que eu sempre admirei muito. E também tem a questão que eu tenho meu cabelo curto. Já emendou e tudo. muita gente já falou assim, não, canta Elis, você vai se dar bem cantando Elis. E então eu comecei esse projeto. A gente fez o primeiro show ano passado no Teatro Guaíra, Lá mesmo. Lá em Curitiba. E esse projeto que Bruna falou é um projeto que tem ajudado muito as crianças daquela região, introduzindo as crianças à música de um modo geral. Sim. Então, você já abre a cabeça da criança para a musicalidade independente do estilo, né, Bruna? Sim, inclusive convido vocês a conhecer o trabalho do pessoal lá, o Cordas do Iguaçu. Espero conseguir trazê-los aqui. A hora que você quiser, você chama todo mundo que vem aqui para se apresentar. Quero trazê-los aqui para São Paulo, para a gente também fazer shows aqui, sabe? Tá bem legal esse projeto. Esse projeto, em breve, podem olhar aí no meu Instagram, eu acho que a Keila vai deixar. Vou deixar o Instagram certinho. Aliás, já pode começar a colocar agora aí, Emerson. Bruna E Estrela tá aí na tela para você já. Ô, Bruna, e daí a Elisa, ela caiu no seu colo já vindo com essa influência daquilo que você tá vendo lá também, né? Porque o Sul, ela era gaúcha, né? Sim. Então, o Sul tem esse respeito pela musicalidade da Elis, que foi um ícone mesmo. E que eu acho que quando a Elis morreu, você era muito pequenininha, né? Eu nem era nascida. Não, ela morreu em 94. Não, nossa, ela morreu em 90. Ela morreu acho que foi em 90. Olha pra mim, Joyce, aí no computador. Mas eu acho que ela morreu em 92, né, Gi? Você lembra? Eu acho que foi em 92 ou 94. Mas eu não era nem nascida, Confirma pra mim, gente. Joyce, a data da morte da Elis. Mas você não era nascida ainda? Não era nascida. Mas olha que legal. Mas não tem como, é imortal, né? É imortal. E olha o que eu acho legal. Aconteceu uma coisa comigo num dos meus shows, no show lá da
da Elis, que foi... 82, os meninos falaram 82, aqui pra mim. então. Quem que falou aqui? Tempo. O Emerson? É. 19 de janeiro de 82. É. Nossa, faz tudo isso Faz já, tempo. gente? Então, Meu Deus mas do céu. aconteceu... Até eu era muito novinha. Então, mas aconteceu comigo, de quando eu tá saindo do show, do primeiro show que eu fiz lá no teatro, chegaram duas menininhas, assim, eu acho que tinham seus 11 anos, 10 anos, e a menininha falou, nossa, eu nunca tinha escutado Elis Regina, agora eu não vou mais parar de escutar, não sei o que. Que lindo isso! Que é isso? E a música mexe com a gente, né? A música mexe com as pessoas, é uma coisa tão linda. E você sabe que eu acho, vou pedir para você cantar, mas sabe, Gi, que eu acho uma coisa interessante essa história de pessoas... existem vários artistas que perderam a vida de forma trágica e que se tornaram um ícone, né? Porque você vê que muito essa musicalidade, talvez exacerbada, tem muito a ver com Chorão também, né? Que é essa coisa de você tentar expressar de alguma forma e chamar atenção de alguma forma, né? E eu acho que as crianças, os adolescentes acabam se identificando um pouco com o momento que a gente está vivendo, né, Gi? Também, perfeito. Não é? Perfeito. Porque esse momento de as pessoas não conseguem se expressar da maneira correta, expressar os sentimentos, daí você vê um adolescente falando isso e nem conhecia. Porque, na verdade, olha só, faz 42 anos que ela morreu, né? Tempo que ela E é uma história, né? Faz Qual que você vai cantar dela pra gente, Bru? Então, eu vou cantar a Velha Roupa Colorida, que, na verdade, o compositor é o Belchior, que é um nordestino. E que várias músicas que a Elis cantou foram do Belchior. Então, assim, ela também cantou músicas de um nordestino, que eu, inclusive, amo muito. Mas vamos lá, né? Pode ficar à vontade. Pode? Então vamos. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais teu pai falou she's leaving home e meteu o pé na estrada like a Rolling Stone. Nunca mais você buscou sua menina para correr no seu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, quero cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos rejuvenescer. Ai, que linda! Palmas, Danilo! Obrigada. Bruna, ai, que linda!
linda, obrigada. Bruna, obrigada por você estar aqui com a gente. Você vai ficar aqui para cantar mais e comer torta, tá? Tá ok. Você vai ficar aqui para comer torta também. Eu vou deixar de novo o Instagram da Bruna para você, como eu te falei, conhecer melhor o trabalho dela. E olha, você que faz muito, você tem prefeituras, agora essa época do ano já começam todas as licitações e contratações para o ano que vem, entendeu? Contrata a Bruna para cantar nos seus shows na sua cidade, porque eu falo para a Bruna, eu acho um desperdício. A Bruna chegou aqui, está começando devagar, porque essa carreira é uma carreira ingrata, que a gente sabe, entendeu? Mas ela tem um talento fora do normal. A Bruna cantou no nosso especial, que está lá no nosso canal, no Tudo de Bom Pra Você, no YouTube. Cantou com um querido também, se apresentou e cantou música gospel junto, coisa que ela nunca tinha feito. Qualquer coisa que você põe na mão dela, ela canta, é uma coisa absurda. O talento dessa menina. Eu amo a Bruna demais, porque a gente vê o talento dela mesmo. Então, você contrate a Bruna, entendeu? E eu e a Keila, a gente se conheceu por acaso, né, Keila? Cantando. Eu estava num lugar, vou lá para nossa cozinha e vou contando essa história para você. Eu estava num lugar, num aniversário, daí a Bruna começou a cantar. De repente, estava todo mundo sentado. Rô, tudo bem, Rô? Seja bem-vinda. Obrigada, Keila. Que alegria ter a Rô aqui com a gente. Obrigada. Só contar essa história antes de nós começarmos a receita. Eu estava meio de lado assim e de repente eu ouvi um trovão cantando do nada no meio do restaurante do Raimundo, né? Acho que foi do Raimundo, né, Bru? E daí eu falei, gente, o que é? Eu olhei uma menina desse tamanho, com uma voz assim gigantesca, e todo mundo parou, porque ela chegou do nada. E alguém falou, canta alguma coisa, e ela começou. Falei, eu preciso dessa menina na TV. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Ela canta assim do nada, no meio do restaurante, Rô. Rô, obrigada. Um vozeirão. Obrigada, meu amor, você está aqui com a gente. A Rô está estreando aqui com a gente essa torta fácil e deliciosa que nossas convidadas vão comer. Eu sei que essas meninas gostam de comer. É super fácil. Menina, não tem nem liquidificador, nada, tudo na mão, zona? É tudo na mão. Meu Deus do céu. Olha, fazer rapidinho em casa. Pode ir colocando aí o que você vai fazer. Só quero falar para você que está na sua casa, tem um doce aqui, não estranhe, porque Rô é especialista em doces também. Então eu falei, traga alguma coisinha do que você faz no seu dia a dia. Ela faz salgado, mas você gosta mais do doce, né, Rô? Eu trabalho com doce, né? Para vender, você faz o doce. Na verdade, eu forneço doce para bufês infantil. E aí, hoje eu trabalho com doce. Mas eu também sou da área do salgado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você colocou um ovo amarelo e o outro branco. É de propósito? Não foi de propósito. Pode ser os o que dois, você tiver. Tá. Não os tem, dois clarinhos, caipira, tanto faz, tá? Certo. Aí eu coloquei azeite. Pimentão picadinho, vai na massa mesmo. Azeite e o ovo primeiro. Azeite e o ovo primeiro. Pimentão picadinho. Isso. Aí a gente coloca cebola também, picada. Tudo isso vai na massa. Ah, isso é a massa? Na massa, Meu Deus. Isso, na massa. Deixa eu jogar um gelzinho aqui na minha mão. E aí... Então a massa já está temperada, né, Rô? A massa já tem um tempero. Tá. Isso aqui é iogurte natural. Ai, que delícia. Né? Que dá uma leveza para a massa. E é uma massa que não tem cobertura. Né? Ela só é recheio, não cobre de novo de massa. Né? E aí, leite. Certo. A mesma quantidade do potinho de iogurte é a quantidade de leite. Certo. E aí a gente mistura. É muito simples. Então, primeiro você misturou todos os líquidos. Tá. Todos os líquidos. Que daí você já vai ter a homogeneidade para continuar colocando a farinha. Para ir colocar a farinha. Essa quantidade, Obrigada, ela dá uma forma como essa? Dá. Em média, essa forma, ela tem 1,5 kg pronto. Então, é uma torta bem recheada que come bem. Que é legal para vender também, né, Rô? Porque eu não gasto muito. Essa daqui, portuguesa, quanto você acha que eu vou gastar para fazer? Para fazer uma torta dessa, em média, R$ 37,00. Certo. Né? Posso vender? Ela tem 1,5 kg, eu posso vender por quanto? Você vende peso ou unidade? Unidade. Tá. Mas você consegue vender por uns R$ 95,00, Olha que legal. R$ 96,00. E se você tiver público para vender em pedaço, você vai ganhar mais, né? Também. Aí aqui 150 gramas de farinha. Certo. Então depois que você misturou tudo, você coloca a farinha. Aí você coloca a farinha. Daí você já entende por que não precisa do liquidificador, porque você tem os pedacinhos todos. Sim, a massa já é saborizada, que a massa tá, na verdade, saborizada, né, Rô? E vai pouca farinha, né? Então, eu acho que a consistência dela fica mais no iogurte, né? Sim. Então você nem precisa usar tanta farinha. Ó, já tá, ó. Olha, uma mexidinha só e já era. E aí, na massa também, vai um pouquinho de mussarela. Agora, preciso colocar o fermento ou não? Você não usa fermento? Precisa do fermento. O fermento vai sempre por último. Então, você põe um pouco de queijo na massa também? Na massa também. Tá.
Já fica também mais saborosa ainda. Ela fica muito gostosa. Não tem aquela divisão de massa e recheio, sabe? É tudo... Como você começou a cozinhar, Rô? Ah, muito pequena. Acho que por volta de uns 7 anos eu já subia. Mentira, mas sua mãe era cozinheira? Minha mãe nunca gostou de cozinhar. E a avó? Minha avó cozinhava. Mas assim, não para vender? Não para vender, cozinhava em casa. Qual foi a primeira coisa que você fez? Bolo de cenoura? A primeira coisa que eu fiz... Toda criança já fez bolo de cenoura. Lá na tua terra também fazia bolo de cenoura quando era criança? Bolo de cenoura. Você também, Gi? Nem bolo de cenoura, quando você era criança, a mãe te pôs a fazer? Inteiro, né? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Bolo de cenoura era brincadeira de criança, Gi. Nossa. Ah, não, viu? E aí, só um pouquinho de sal, porque daí você fez o bolo de cenoura, me fala? Não, eu fiz um bolo na escola para aprender fração. E era um bolo chamado Nega Maluca. Ah, eu lembro. Nossa, professor já era primeiro até por lei, né? Acho que nem pode mais colocar o nome do bolo de Nega Maluca. Nem pode colocar assim, né? Mas era esse bolo. Mas era o Nega Maluca, era de chocolate com cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate, aquela cobertura de água e achocolatado. Ficava aguado mesmo. Sim, era esse tipo de... Mas aí você sempre trabalhou profissionalmente depois com cozinha ou você foi fazer outra coisa antes? Não, fui CLT durante muito tempo. O que você fazia, Rô? Eu era assistente administrativo. Mas a paixão pela cozinha... E quando que você parou tudo para se dedicar? Ah, acho que uns 5 anos atrás. Antes da pandemia, então? Antes da pandemia, eu decidi que eu não queria... Na verdade, eu descobri que eu tinha um TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, então foi quase uma terapia. Sim. E aí eu precisava realmente viver daquilo que eu amo, que é a cozinha, né? Para se recuperar mesmo. Para me recuperar. Então, hoje, graças a Deus, eu trabalho pra mim. Pediu a conta? Pedi. Saí e falei, eu não quero mais. Sarou de tag, de tudo que é AG que tem. Depois de 12 anos. Bastou fazer o que queria, né, menina? Foi só isso. E hoje, eu sou, assim, muito mais feliz. Olha, só quero... Eu tinha interrompido a Rô quando ela falou do sal. O sal é pouquinho porque já tem os temperos, né? Porque o recheio já é salgado, né? Tá. Hoje a gente vai fazer uma ordem dos temperos. Presunto e queijo. Certo. Mas você pode usar frango com requeijão, pode usar calabresa com requeijão e salsa, fica maravilhoso. Certo. E aí vão 2 texturas de presunto e de queijo. Né? Como então, assim, primeiro vai em cubos e também vai ralado. Ah, né? Tá. O presunto... Tanto no queijo quanto no presunto. Isso, o presunto... Então aqui você já trouxe ralado, sim, aqui você já corta... Aqui eu já vou cortar em cubinhos. Não é nada Olha que legal. muito difícil, Na hora que você for comer, você já sente essa diferença. Porque aí você tem os 2 tipos. E o queijo, no meio, ele vai derreter. E por cima, ele vai trazer aquele dourado bonito. Por isso que o ralado vai em cima. Por isso que você já sabe que você tem que usar o queijo depois, que é um termômetro também quando a torta está pronta, né? Exatamente. Começou a dar uma torradinha porque já está pronto, né? É que já tá no jeitinho já de comer. Tá. Quanto tempo de fogo? Essa demora um pouquinho mais, né? Para cozinhar tudo ou não? Sim. Olha, o forno aquecido é 35 minutos. Tá. No máximo, no máximo. E aí você tem, assim, uma refeição ali, um lanche da tarde para... Não, e você também tem esse negócio, essa história legal de você fazer para vender por causa do preço, tá? Sim. Então isso é legal também, você não se esquecer. E você ter, aí você vem... Primeira coisa, então, você põe o presunto. Presunto, Eu sempre gosto de seguir a ordem que vocês falam, porque eu acho que sempre tem uma lógica na ordem de vocês. Sim, na cobertura, né? Então, olha, você vai cobrir começando com presunto. Sim. Deixa eu tirar só essas embalagens daqui para não atrapalhar os meninos, peraí. Aqui tem 150 gramas de presunto no total, ralado e... Daí você põe o presunto primeiro quadradinho. Sim, sim. Aí depois a gente vem para mussarela. Mesmo procedimento, tá? Certo. As 2 texturas também. As 2 texturas. Olha o tamanho da mão, parece um pãozinho, a bisnaguinha. Oh, meu Deus, olha que gracinha. Mão de nenê, Rô. Você tem filhos, Rô? Não tenho filhos, eu tenho uma tem enteada. Uma moça ali, tenho uma enteada tem uma que filha, me acompanha. Né? É uma filha. De coração. Uma filha de coração. Ó, essa semana foi o dia da madrasta. Acho que foi ontem, né? O dia da madrasta. Olha, ela nem me deu parabéns. Não acredito. É porque você é boa drasta. Eu sou boa drasta, por isso é verdade. Você não entra na contagem da madrasta, minha filha. Mas verdade. Como ela chama? Amanda. Tá valendo ainda, Amandinha? Amanda é minha joia. Companheira. É, a mãe dela me empresta ela de vez em quando, sabe? Escuta, onde fica a sua loja? Você tem uma loja ou você só fornece? Eu tenho a minha empresa, né, que eu faço e forneço, mas eu não tenho loja.
né? Mas Porque você faz festas, por exemplo, ou só para empresas, ou você só faz para quantidade grande? Não, faço em quantidade pequena Se te contratar também. para casamento, festa, aniversário, Tô tudo bem. aí, Tá. tô pra doce sempre e salgado também. Por que você optou por doce? Você gostava do doce na época ou era alguma coisa que foi a primeira coisa que você achou que ia Na ser legal verdade, fazer? eu sempre fui muito do salgado mesmo. Sempre trabalhei mais com minha área. Quando eu me formei em gastronomia, sempre foi na parte Do doce. Do doce. Aí a gente entra com a salsa aqui, Certo. antes de colocar... Você viu que ela não colocou ainda o ralado, colocou só a textura do cubo, tá? Isso. E Salsinha. só que aí eu fui trabalhar em buffet e aí surgiu essa oportunidade dos doces. Eu já fazia, Já gostava, né? Já gostava. E foi acontecendo e aí tomou Qual é uma o doce que proporção... mais sai, Rô? Ah, eu acho que o brigadeiro, né? O brigadeiro Tradicional? é campeão, tradicional, meio amargo. Mas a gente tem também o de limão com suspiro. Eu trouxe Deve pra ser bom. você. Ah, Ele é? Tá aí pra ele experimentar? tá. Ele Ai, que assim, ultimamente é a sensação. É o recheio de suspiro? Não, o granulado, vamos dizer assim, dele é de suspiro. Só que a massa é de Misericórdia, hein? limão, então lembra uma torta de limão. Então É que eu não posso muito, comer antes do muito, salgado, muito porque senão vai gostoso. misturar na minha barriga aqui o sabor. Ah, então esse clarinho é o de suspiro. É o suspiro com limão. E esse é o brigadeiro. Tá, entendi. E aí brigadeiro tem e o brigadeiro rosa também, que é o de Certo. morango. Qual que eu vou experimentar? Ah, eu Qual acho que tá mais quente? Eu quero comer quente. Vou pôr no micro-ondas, melhor, né? O que, a torta? É, que eu vou experimentar agora. É, colocar um pouquinho no micro-ondas. Pegar aquele pedaço ali já? Isso. Então você Aquele vai acho que é terminando seu. aí. O que Tá você bom. fez enquanto eu tava falando aqui? Você colocou Só coloquei o presunto e a mussarela, já o ralado, já né? ralado. Aí a gente Tá. coloca azeitona, também já Certo. cortada. E a azeitona tem que ter, né? Porque eu acho que a azeitona muda até o sabor do prato. Sim, eu gosto bastante. Ela tinha esquentado já, daí ficou bem um pedacinho E aí a gente coloca também pimentão. por Eu cima. gosto de colocar as 3 O cores. pimentão você tinha colocado já embaixo, né? Coloquei um pouquinho picado na massa. Mas aí esse você vai pôr de tipo tirinha. Sim, Pra tirinha. ficar bonito também. Não, dá uma coloração bem... Eu gosto da cor, né? Porque eu acho que primeiro a gente come E você vai com os colocar as olhos. 3 cores, né? Coloco as 3 cores. Fica bem, bem legal. E aí, eu coloco também a cebola roxa. Que também eu acho que dá um sabor também diferente. que dá a cor que a gente E o precisa. tomate você vai colocar como? Vou cortar ele o cereja. Ó, a cebola eu gosto de cortar ela meia lua. E a cebola roxa Pra dá pôr por cima também, né? Por cima também. Não vai ser, não tem cobertura. É uma torta só recheio. Vou deixar ela aqui que ela já esquentou. Lá em casa faz sucesso. Eu tô aqui aprendendo pra fazer em casa, gente. Olha tá, aí, Bruna? ó. Você mora sozinha, né, Bruno? Moro sozinha, uai, já Poxa. tô vendo aí. Não é quando é fácil assim, vale a pena fazer. Porque tem tortas, eu gosto de fazer torta salgada, porque torta salgada eu sempre falo que ela é uma refeição. Sim, você pega uma você salada, ela já é uma troca. refeição, você troca a refeição. E sabia que com essa massa você pode também, no lugar da farinha de trigo, você colocar couve-flor cozida e triturada. Vai virar o quê? Um tipo de omelete? Vai virar... Não, vai parecer uma torta. Claro Ah. que você não vai conseguir tirá-la da mesma forma. Mas para quem não quiser farinha de trigo, também fica super gostosa. Ah, eu queria te perguntar de recheio. Tem algum recheio que você não aconselha a colocar? Tapioca, pode? Não Porque na torta nada. doce, às vezes, tem um que fica meio Nada. melequente. Você Eu acha que quero tem alguma? só pegar esse daqui, ó. Ah, eu já Só tô esse tirando aqui tudo, desculpa. Pra eu terminar. Só esses dois aqui. Ah, Você gosta? E acho que não tem nenhum, assim. Eu acho que é muito versátil. Depende muito. Às vezes, por exemplo, a linguiça defumada tá com preço bacana no mercado. Faz de linguiça defumada. Peito de e frango. a galera que insiste em não ficar comendo carne, dá pra fazer de abobrinha, esses negócios Dá assim? pra fazer de abobrinha, dá pra fazer de berinjela, né? E aí aqui, ó, só um pouquinho de orégano. Deve ficar gostosa com tudo isso daí, ao invés de você colocar o presunto, você colocar a calabresa. Sim. Não mudar sim. nada, só tirar o presunto e colocar a Sim, calabresa. sim. Daí eu posso ralar a calabresa e colocar em cubo também, né? Também Daí, pode. calabresa é melhor do que a outra linguiça, né? No caso da torta, né? Ah, sim, eu acho. Eu também. Pronto, e aí, ó, 35 minutinhos de Olha, forno. quando você já... o que eu fiz? Pus no micro-ondas. Mas você viu que já tá derretendo o queijo? E ela tem que ficar douradinha, justamente para você que tá na tua casa já saber Olha que ela aí, tá ó. bem cozidinha, tá? Ó.
E é legal porque tem bastante recheio, porque não tem aquela... Ou melhor, tem bastante cobertura. Sim, sim, cobertura. Né? De dar água na boca, hein? Ó, pra você morrer de vontade Nossa, aí, hein? que linda. E o aroma, que tá... Começou a subir o aroma na hora Tá que tava gostoso o conversando cheiro, ali. né? Levante a mão pra receber. Maravilhoso. Levante a mão pra receber. E ela fica macia. Sim. Não, e a massa dela... Como tá temperado, você não sabe se é massa, você tá se é o comendo, tempero. né? É, porque tem queijo na massa. Sim. Nossa, gente, é muito boa. Ó, maravilhoso. Arrasou, viu? Ai, que bom, fico feliz. Ô, Rô, então da próxima vez você pega e já faz o brigadeiro de suspiro, tá? Faço. Vamos fazer Pra um doce. vender ele é ótimo. É ótimo. É o meu Gente. carro-chefe hoje em dia, é o brigadeiro de suspiro. O Instagram da Rô tá aí na tela pra você fazer a tua encomenda. Rose B. Brito. Isso. B. Brito mesmo, né? B. Brito, é. Rose B. Brito tá aí na tela. Lá no Instagram, o que acontece? Você já conversa com ela, manda uma mensagem, tem os links na bio pra você já fazer a tua encomenda pra festas, tá? Ela não tem a loja física, mas ela te atende independente do número de pessoas que você vai receber na tua festa, tá? Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você. Fica aqui com a gente para nós Obrigada. ouvirmos mais um pouquinho. Tá bom. Gi, obrigada pela companhia. Bru, o que você vai cantar? Então, O que você quiser. então vamos encerrar com uma música que... Eu adoro a calma dela para contar as coisas. Amo! Vamos encerrar com uma música assim que fala sobre passar por mais um ano e que também é de um compositor nordestino. Eita, de quem é? Do mesmo, do Belchior do Belchior? também. A gente tinha falado de foguete, mas eu vou fazer o Sujeito de Sorte. Faz o que você quiser. Então, vamos fazer o Sujeito de Sorte. Mas o Sujeito de Sorte é linda também, hein? Então, vamos fazer o Sujeito de Sorte, mandar vibrações boas pro próximo ano e para esse ano também. Se você está tendo um ano ruim, se não é o seu ano, calma, tenha paciência, Exatamente. que era o que a gente estava falando hoje. Busque ajuda. Fico muito feliz que a gente está tratando com tanta naturalidade, finalmente, um assunto que é tão assim, rotineiro. Então, E que assim, tinha tanto tabu, né? isso. Então, assim, vou encerrar aqui a minha participação. Obrigada Que sorte a nossa de ter a oportunidade de podermos falar sobre isso. E essa música tem muito a ver mesmo com o teu dia a dia. Sabe, de você dormir e todo dia se acordar na certeza de que você pode ter um dia de mais sorte, sabe? Exercitando a tua fé, sendo mais otimista, menos rigoroso com você. Essas coisas são coisas no dia a dia que você vai mudando o teu pensamento e vai encarando de outra forma, que é muito o que a gente tem nas músicas de Belchior e muito do que a gente tem de Belchior e muito do que a gente tem no nosso dia a dia, né, Bru? Isso, com certeza. Vai lá, Bru, fica à Vamos vontade. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri.
ano eu não